Culto ao ar livre, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o professor... Olá pessoal, boa noite. Fernando Veras, muito boa noite. Boa noite. A Ruth vai levar as crianças para ali, tem uma programação para elas, né, que queiram ir, as crianças, né? 9 de agosto de 2024, Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil. Culto ao ar livre, iniciativa e realização boa noite, né? da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Sexta-feira, esse é o professor Fernando Veras. De Deus. É muito bom rever vocês aqui, é muito bom reencontrar vocês aqui. E nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Alguém quer acompanhar na Bíblia? Bruno, tu pode me ajudar aí? Distribuir a Bíblia para alguém que queira acompanhar. Esse é o professor Fernando Veras, que irá fazer a oratória alusiva à palavra de Cristo nesse dia 9 de agosto de 2024. Porque exatamente aqui a Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil. Está na Bíblia, tá certo? Quer acompanhar na Bíblia? Traga ali a Bíblia para eles. Iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N. Hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação, mas toda vez que nós vamos estudar a Bíblia, a gente precisa pedir a orientação do Espírito Santo, porque somente através dele que nós somos aptos ou capazes de poder entender a Bíblia. Vamos orar. Bom Deus, nós estamos aqui numa noite de sexta-feira, sentados para ouvir a Tua palavra. Te pedimos, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, quando nós abrimos a Bíblia, conversamos, para que nós possamos entender o que o Senhor tem para falar para cada um de nós nesta noite. Te pedimos, Deus eterno, aproveitando este momento, para que o Senhor abençoe a cada pessoa que está aqui. Tu conheces, Senhor Deus, as suas lutas, dificuldades, desafios, problemas, e nós te pedimos que o Senhor venha suprir e atender todas as necessidades que possam estar passando. Que o Senhor venha curá-lo, Senhor Deus, se estiver passando por alguma doença física, que o Senhor venha restabelecer a saúde mental e principalmente, Senhor Deus, que o Senhor venha dar saúde espiritual para cada um de nós. Abençoe nossos familiares, filhos, pais, irmãos, cônjuges, e que nós possamos viver em paz e harmonia aqui nessa terra. Dá-nos, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Olá, boa noite. Ele gosta, irmão, ele gosta. Romanos capítulo 5. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Mais precisamente, estamos exatamente aqui na Rua Luiz Guimarães, né, no bairro de Álvaro N, no culto ao ar livre, que é uma iniciativa e realização da mesma. Esse é o professor Fernando Veras. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Irmão, deixa eu só explicar um conceito aqui para vocês. O que é pecado, certo? Pecado é nós estarmos separados de Deus. Por conta da decisão de Adão e Eva, quando foram enganados pela serpente na cruz, decidiram se afastar de Deus. Então, todas as pessoas nascem afastadas de Deus. Olha só, quando uma criança nasce, ela não pratica atos pecaminosos. Ela não mata, ela não rouba, ela não mente, mas ela nasceu afastada de Deus. Ela não sabe quem é Deus. Ela não tem a consciência de Deus. Então, todos nós nascemos afastados de Deus. Por isso que fala que o pecado entrou para todos. E o que é pecado? É separação de Deus. Porque as pessoas estão separadas de Deus, que é o pecado,
aí elas começam a cometer atos pecaminosos, certo? Por um só homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo, que ele deu essa abertura a Satanás, e esse mal passou a todos nós, ok? E olha só, lá em Gênesis capítulo 3, lá no comecinho da Bíblia, primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículo 8 em diante. Gênesis capítulo 3. Culto ao ar livre, 9 de agosto de 2024, Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorene, Fortaleza. Gênesis capítulo 3, versículo Ceará, 8, Brasil. 9 e 10, diz assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Este respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, aqui, quem foi que procurou quem? Foi o homem que procurou a Deus ou foi a Deus que procurou o homem? Deus que procurou o homem. Quando o homem pecou, ele estava no jardim do Éden e a Bíblia fala que Deus sempre vinha visitar Adão. Quando ele percebeu que Deus vinha, ele se escondeu porque ele teve o quê? Medo. Ele teve medo de Deus. E hoje as pessoas, por uma má compreensão, também têm medo de Deus. Só que assim como Deus foi atrás de Adão, ele vem à nossa procura. Nós pensamos que somos nós quem procuramos a Deus, mas na verdade é Deus quem nos procura através do Espírito Santo dele aqui e que nos faz ouvir a sua mensagem. Então assim, por um só homem entrou o pecado, mas apesar do pecado, Deus ele se preocupa com cada um de nós e ele que vem à nossa procura. Ele que vem insistindo constantemente em nossos corações para que nós possamos nos voltar para Deus. Lá em Salmo 51, versículo 5. Salmos é mais ou menos no meio da Bíblia. Salmo 51, versículo 5 diz assim, ó. Deu certo aí? Salmo 51, 5 diz: Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, aqui reforça, todos nós, quando nascemos, nós nascemos em pecado. Não é? Não porque nós fizemos, quando nós nascemos, fizemos algo de errado, não. Porque criança ela não faz nada de errado, né? Mas é porque o pecado é a separação de Deus. E com essa separação nós temos a tendência natural de fazer aquilo que é errado. Então todos nós nascemos separados de Deus e todos nós precisamos da pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. Vamos abrir lá nossas Bíblias em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7. Ele bota na internet. Pode botar aí. Ele é lançado, velho. Filmando, tá? Romanos capítulo 7, versículo 14 e versículo 15, que diz assim. 14 e 15 diz que: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa é a natureza pecaminosa que habita em nós, né? Gente, vocês já fizeram alguma coisa que vocês não queriam fazer? Já disseram assim: rapaz, nunca mais vou fazer isso. Nunca mais eu vou fazer isso, né? E acaba
fazendo, né? Porque nós temos a inclinação, a tendência de sempre procurar fazer as coisas que nós não queremos quando nós não temos a presença de Deus. Às vezes, eu algumas vezes já disse que não ia fazer algo, todos nós. Em algum momento a gente vai lá e cai novamente e faz. Porque nós temos a tendência pecaminosa, né? Quantas vezes nós dizemos que não íamos beber mais, quando nós não íamos fumar mais, quando nós não íamos mais fazer aquilo outro. Mas só quem nos dá força, pode falar. Foi mesmo, infelizmente, né? Mas isso acontece porque nós não temos força para superar sozinho. Eu não tenho força, você não tem força. Porque por nós mesmos, a gente não consegue. Não conseguimos. Não é que uma pessoa é mais forte do que a outra, tem mais vontade do que a outra, mas é porque quando o Espírito Santo habita, ele vai nos habilitando, a nos dando força para nós irmos nos afastando. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais distante nós estamos de fazer essas coisas, certo? E aí... Culto ao ar livre, 9 de agosto de 2024, Rua Luiz Maranhão, João capítulo 3, Alvoreñe, Fortaleza, Ceará, Brasil. João capítulo 3, versículo 16. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista João, do sétimo dia do bairro Alvoreñe. João capítulo 3. Esse é o professor Fernando Veras, integrante do Grupo Caleb e pertencente à Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoreñe. 9 de agosto de 2024, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvoreñe. João capítulo 3, 16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio a este mundo aqui, morreu pelos nossos pecados para dar a mim e a vocês oportunidade de viver eternamente. Certo? Jesus Cristo nos deu essa oportunidade. E mais uma vez, assim como Deus fez lá no Éden, que Jesus Cristo fez, que Deus procurou Adão, Jesus Cristo veio a essa terra procurar a mim e a você para nós sermos salvos, por meio de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro Alvoreñe. Culto ao ar livre, 9 de agosto de 2024. Esse é o professor Fernando Veras. Capítulo 2. Culto ao ar livre é uma iniciação, aliás, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro Alvoreñe. Acontece todas as sextas aqui a Rua Luiz Maranhão, sobre o madeiro os nossos pecados, todas as sextas, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. O que esse versículo está dizendo, certo? Quando Adão e Eva pecaram, eles estavam condenados à morte, e essa condenação passou para todos os seus filhos, incluindo a nós. Para que nós não pudéssemos morrer, alguém precisava pagar o preço, precisava morrer pelos nossos pecados. Mas essa pessoa que deveria morrer, deveria ser uma pessoa que não tivesse pecado. Aí quem veio a esta terra para pagar o preço? Jesus Cristo. Ele nasceu como um menino, cresceu, não pecou. E como ele não pecou, lá em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Como Jesus Cristo não pecou, ele não precisaria
morrer. Mas o que foi que ele fez? Eu vou morrer no lugar do ser humano. Toda aquela pessoa que aceitar a mim como Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados estão pagos pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quem deveria estar lá naquela cruz sofrendo éramos nós. Mas Jesus Cristo trocou a sentença que era minha e que era sua para nos dar a salvação. E o que nós precisamos fazer? Lá em Romanos, lá em João nós acabamos de ler que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo, certo? E esse crer não é só um acreditar da boca para fora, não. É acreditar realmente que Ele é o Salvador das nossas vidas. Vamos abrir novamente em Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Culto ao ar livre, 9 de agosto de 2024, Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. E esse é o professor Fernando Veras. Culto ao ar livre. Romanos capítulo 8, versículo 11 diz assim: 8:11 diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vós. Ou seja, para que a nossa natureza, a nossa vontade, inclinação de pecar seja transformada, nós precisamos deixar que o Espírito Santo entre em nós. E aí, irmãos, nós entramos em um dilema. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. É o último texto que nós vamos ler essa noite. Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10 diz assim, ó: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Vou repetir. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só. Presta atenção, né? Olha só. Eu vou para a igreja todo final de semana, eu acho que já há uns 20 anos. Certo? Vou para a igreja todo final de semana há uns 20 anos. Eu prego a palavra de Deus mais ou menos há uns 15 anos. Agora me responda uma coisa. Isso me garante a salvação? Não. Não garante a salvação. Porque a palavra de Deus fala que as obras, ela não salva. Não é porque eu estou dentro da igreja direto, tenho uma família constituída, que eu ando fazendo as coisas direito, que eu tenho a salvação. Não é isso. A Bíblia fala que a única maneira que nós temos de nos salvar é através da graça de Cristo. As nossas obras não valem nada, porque a Bíblia fala assim, para que você não se glorie, para que você não se exalte. Não olhe para as suas obras, não. Eu estou sendo salvo porque eu mereci. Nenhum de nós merecemos por nós mesmos a salvação em Cristo Jesus. Somente através de Jesus Cristo é que nós somos salvos. Então, como é que nós somos salvos? Olha só. Nós
precisamos ter um relacionamento com Deus. Certo? Tem alguém casado aqui? Casado? Vocês são casados? Pronto. Olha só. Como é o seu nome, por favor? O seu? Fabiana. Fabiana. Imagine que o seu esposo, todos os dias ele chegasse, isso eu estou usando o caso deles dois, certo? Todo dia chegasse e lhe desse presentes. Todo dia. Lhe dava presente, chegava com uma coisa, outro dia chegava com a comida que você gostasse, mas ele nunca disse para você e não demonstra que te ama, certo? Que ama. Faz o que você pede, faz o que você quer, dar presente, mas você acredita que mesmo assim ele não te ama. Você ficaria feliz? Não. Apesar dele dar tudo, você não ficaria feliz. Da mesma forma é Deus. As pessoas às vezes querem presentear Deus, querem fazer as coisas para Deus, mas não entregam a vida a Ele. Não entrega a vida a Ele. Imagine que seu esposo sai para trabalhar às 6 horas da manhã, chega 9 horas da noite e não conversa com você, Fabiano. Você chega, ele dá um presente, mas ele não tem diálogo, não conversa. Não conversa. Você se sentiria feliz? Não, ninguém se sentiria feliz. E sabe o que nós fazemos? Nós fazemos isso com Deus. A gente passa, não me responda, tá? Só pense. Quem foi que de nós aqui hoje passou 15 minutos conversando com Deus? Não me responda, só pense. Passou 15 minutos conversando com Deus. Parou e conversou com Deus 15 minutos. Senhor, conversou. Como é que nós vamos alimentar um relacionamento com Deus? Olha aqui, preste atenção. Como é que nós vamos alimentar um relacionamento com Deus que a gente não consegue conversar com Ele durante 15 minutos? Imagine que você todo dia, Fabiana, conversasse menos que 10 minutos com o seu esposo. Teria um relacionamento? Não teria, gente. Não tem relacionamento. Sem conversa, não tem relacionamento. Você pode se sentir abençoado, você pode se sentir do jeito que você quiser, mas se você não tiver um relacionamento com Deus, não conversar com Deus, não tem um relacionamento. E aí, como é que Deus conversa com a gente? Através da Bíblia. E como é que nós conversamos com Deus? Falando com Ele, orando. Orando. E não todo mundo sabe orar. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe falar. A única maneira de nós procurarmos sermos salvos é se nós tivermos um relacionamento com Deus. E aí, num convívio, Deus ele transforma a gente. Eu tenho certeza que a Fabiana, ela mudou algumas coisas nela por causa do seu esposo. Não mudou? E ele também mudou algumas coisas nele por conta do convívio com você. Assim é com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, automaticamente a nossa vida vai sendo transformada. Então, se eu estou na igreja todos os finais de semana, se eu prego, mas se eu não oro, se eu não deixo Deus falar comigo através da Bíblia e não deixo que o Espírito Santo me transforme, não há salvação para mim. Com certeza! Não há salvação para mim. É por isso que a salvação é só por meio da graça de Cristo, e isso só é possível se nós dedicarmos tempo diariamente com Deus, conversarmos com Deus. Tem um livro que eu li, que é muito interessante, que ele fala que é As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já leram esse livro, 5 Linguagens do Amor. E uma dessas linguagens é qualidade de tempo. Para minha esposa, a linguagem do amor dela é qualidade de tempo. Então, ela se sente amada se eu... Pode sim. Vá, na graça do Senhor, vá. Vá, pode ir. Pode? Tá bom.
Pedir com licença. Como eu estava falando, Valia, pai. a minha esposa ela gosta de qualidade de tempo. O que é isso? Ela gosta de passar qualidade de tempo comigo e com os filhos. Então a gente precisa parar, deixar os celulares de lado, televisão de lado e se concentrar numa conversa com ela. Isso para ela, ela se sente amada, certo? E tem outras linguagens, mas o dela é esse. E para Deus nós precisamos dar qualidade de tempo com Ele. Nós precisamos dedicar tempo a Deus, na leitura da Bíblia e na oração. A Bíblia fala que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em segredo a Deus. Tem coisas que eu converso com Deus que a minha esposa não sabe. Tem coisas que ela conversa com Deus que eu não sei. Porque é a conversa entre eles dois, né? Uma vez a minha esposa disse assim para mim, ela conversou com uma amiga, a amiga conversou algo segredo para ela, e ela disse assim para mim, Fernanda, eu não vou lhe contar porque o segredo não é meu. O segredo é dela. Eu não tenho segredo para você, porque o segredo não é meu, é dela. Se o segredo é dela, se ela um dia quiser contar para você, ela conta. Mas eu não posso contar porque o segredo é dela. Então, existem coisas que a gente tem que conversar com Deus. Existem dificuldades que nós precisamos superar. Nós temos que conversar com Deus. E nessa conversa, Deus vai transformando a nossa vida. E é aí que a graça de Cristo, ela nos alcança. Se nós não lermos a Bíblia e não deixarmos que o Espírito Santo nos transforme, não há salvação para nós. O meu desejo é que nós possamos ter tempo para a palavra de Deus. E principalmente nós dedicarmos tempo para nós conversarmos com Deus. E assim o Espírito Santo vai transformando a cada dia a mim e a você para que nós possamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e estarmos com um dia com Ele eternamente nos céus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé para nós orarmos. Pedir o Espírito Santo dele que nos abençoe cada vez mais. Vamos orar. Querido eterno Deus, nós somos imensamente gratos porque o Senhor é um Deus bondoso. A tua palavra fala que apesar das nossas falhas, fraquezas, imperfeições, o Senhor vem à nossa procura. E o Senhor está aqui, Senhor Deus, neste lugar, através do teu Espírito, falando aos nossos corações e nos dizendo que nós precisamos ter um relacionamento contigo. Nós precisamos conversar com o Senhor em particular e ouvir a tua voz através da tua palavra, porque o teu Espírito Santo vai nos fazer entender o que o Senhor quer que nós entendamos e a transformação que nós precisamos ter. Por isso, Pai querido, age através do teu Santo Espírito Santo em nossas vidas, transforma nossas vidas e nos ajuda a aceitar a Ti como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nos abençoe, nos dá uma noite de tua companhia e ao chegarmos em casa, antes de dormirmos no nosso quarto, nós possamos conversarmos a Ti e abrir nosso coração a Ti para que o Senhor transforme-nos e resolva, Senhor Deus, as situações que precisam ser resolvidas na vida de cada um de nós. Nos abençoa, mais uma vez te pedimos, perdoa-nos, Senhor Deus, pelos nossos pecados. É o que te pedimos por Jesus Cristo. Amém e amém. Deus seja louvado, glória a Deus para todo mundo. Estamos todos convidados ali para participarmos desse momento de confraternização. Valeu, Jesus! De oração, bota, meu filho, bota. Aquela